Depois, Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, um pouquinho mais para frente. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia, e durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados de cristãos. Querido, essa expressão não é uma expressão colocada aleatoriamente, ela tem um propósito muito grande. Para que eu entenda isso, deixa eu entender o contexto do versículo. O evangelho estava crescendo em muito em Jerusalém. Havia uma aceitação grande da palavra de Deus em Jerusalém. Ao ponto que, se você ler Atos dos Apóstolos, você vai ver que esta palavra do Senhor, do Evangelho da Graça, se espalhou por Samaria, pela Judéia, por todos os cantos da terra. Está lá. Está lá no livro histórico da igreja. E nesse contexto, nós temos um momento fabuloso, que é a internacionalização da igreja. Quando tem o Pentecoste, lembram disso? Pelo menos 14 nações ouviram verdades imensas de Deus. Mas isso acabou irritando as autoridades em Jerusalém. Sempre tem, né? O do contra. E aí eles abriram uma grande perseguição aos crentes que foram para Fenícia, Chipre e Antioquia, na Síria, porque existe a Antioquia da Pisídia também. Foram lá para Antioquia da Síria. Lá, o evangelho começou a prosperar também. Eu não sei o nome dos irmãos que foram para lá, mas eu sei que o evangelho começou a prosperar, tanto que a igreja mãe, a igreja de Jerusalém, resolveu enviar Barnabé. Quando Barnabé chegou lá, ele viu o crescente do evangelho naquele lugar. E aí ele foi procurar quem? Aí você vai entender o início. Foi procurar Saulo. Saulo de Tarso. Paulo de Tarso. E lá ficaram um ano ensinando as verdades de Deus. E a partir daí, então, que eu gostaria de sacar, refletir algumas coisas que eu vejo na igreja de Antioquia. E quando eu falo igreja, a gente fala igreja, igreja sou eu e você. Quem é a igreja Betânia? Ah, ela está na rua Dom Lara, 870. Não, a igreja Betânia quem é? Sou eu, você. Uma vez um pastor não gostou muito, porque ele falou assim, quando termina o culto, a igreja ficou ali. Eu vou no mercado, eu não sou a igreja. Eu falei, mentira. Quando você sai da igreja, Jesus sai com você também. Se ele está na sua vida, você está em você, a igreja. E quando você fizer uma bobagem, a pessoa vai apontar o dedinho e dizer assim, você é crente. Você é lá da igreja tal. Viu? Então, sobre o tema, sou geração eleita de Deus para impactar minha geração. Foi o que aqueles irmãos viveram, praticaram e nos estimulam a viver. Mas hoje é diferente. Não. Os dias de ontem, do passado, não são diferentes hoje. Pode ter mudado a maneira de se vestir, de andar, mas a maldade do coração do homem sempre foi a mesma.
Às vezes eu fico com uma vontade de falar algumas coisas que tem na história, né? Mas a maldade é perversa do homem desde aqueles dias. Hoje a gente fala do baile de máscara, mas tinha lá no passado também o baile de máscara. E sabe por que eles usavam máscara? Porque eles tinham promiscuidade entre uns com os outros, homens, mulheres, tudo, e punham a máscara para ninguém se ver. Eram tudo santinho, né? Minha avó uma vez deu uma aula para a gente, né? Ela falou, vovó, mas a gente falou, não. No meu tempo de moça, os meninos pediam para a gente pegar goiaba, subir na escada, e eles ficavam segurando a escada, entendeu? A perversidade do coração humano é a mesma. É a mesma. E lá, aqueles irmãos nos estimulam a viver o evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo na nossa geração. Amém? Por isso que eu pus esse título. A razão é clara. E vou dizer para você, porque a razão é clara. Eu e você, acredite, somos o extraordinário de Deus. Pela conversão que passamos na pessoa de Jesus Cristo. Às vezes, para muitos, é só uma expressão declaratória. Mas não pode ser. A verdade bíblica que está lá em 1 Coríntios 5,17 é uma verdade. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo, para vivermos no presente século, de fato e de verdade, a vida do Senhor Jesus Cristo. Para impactar gerações, para impactar vidas. Vidas precisam saber quem é Jesus. E esse é o plano de Deus. O plano de Deus é mostrar o evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo através da vida pessoal de cada um de nós, aonde nós estamos. Seja no seio da família, seja no trabalho, aonde você estiver. Através de cada um de nós, Deus quer revelar ao mundo isso que Pedro escreveu à igreja. E que aqueles irmãos vivenciaram. Quando lemos lá em 1 Pedro, no capítulo 2, verso 9, lemos essa expressão: porém vós sois geração eleita. Amém? Sacerdócio real. Nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a maravilhosa luz. Amém? As palavras de Jesus devem ecoar fortemente para mim e para você. Quando ele disse aos discípulos, vocês não são desse mundo, mas nós vamos estar aqui para proclamar a luz de Deus. Crente de verdade anda no caminho de Deus. 3 igrejas são fantásticas nesse período da igreja de Antioquia. Jerusalém, Antioquia e Éfeso. Mas eu quero sacar Antioquia para mim. Eu quero sacar essa igreja porque eu vejo algumas coisas nessa igreja. 2, basicamente. Tem mais. Se um dia o pastor me permitir, eu dou uma aula de teologia bíblica sobre a igreja de Antioquia. Mas eu vou ficar só com 2. Em primeiro lugar, essa igreja, os membros eram parecidos com Jesus. Pastor, calma lá. O que eu leio na Bíblia diz que a igreja de Antioquia, na verdade, foi achincalhada. Houve uma ofensa, um deboche de chamá-lo de cristãos. Não é assim? Você já ouviu isso muitas vezes. Mas, na verdade, eu faço uma leitura diferenciada. Eu aprendi isso
meu tempo, que estudava lá com os meninos no seminário, passava isso para eles. A igreja de Antioquia me permite ver uma leitura diferenciada para o fato deles terem sido chamados de cristãos. Naquele tempo, essa cidade, que se tornou a terceira cidade do Império Romano e um centro de evangelização de Jerusalém, com ardor missionário, que vivia o evangelho da graça do Senhor Jesus, tem algo que me chama muita atenção. Muita atenção. E eu gostaria de ver isso com vocês hoje. A primeira grande verdade é que as pessoas olhavam para aqueles crentes e percebiam neles a presença de Jesus, amém? Às vezes nós cantamos algumas coisas, mas às vezes não fazemos a devida avaliação e reflexão. Você já cantou, só o poder de Deus pode mudar teu ser. E olha o que nós cantamos. E a prova que eu lhe dou é que ele mudou o meu. Você já parou para pensar que nós somos, eu vou usar essa figura, espelhos de Deus na nossa geração? Quando as pessoas olhavam para aqueles crentes, percebiam que estavam olhando para quem? Para o Senhor da vida deles. Quando alguém adentrar esse santuário, e agora eu vou chamar aqui de santuário, deve perceber, deve sentir o bom perfume de Cristo e ver a beleza de Cristo na vida de cada um de nós, neste lugar. Porque esse é o propósito de Deus. Fazer com que as gerações sejam impactadas pela nossa vida, em nome de Jesus. Crente faz diferença. Vamos ver algumas coisas. As pessoas, quando olhavam, percebiam Jesus naqueles irmãos. Isso não é uma imaginação minha. Gálatas, capítulo 2, verso 20, Paulo declara isso. Às vezes nós citamos esse versículo, mas Paulo declara isso, que deve ser o meu propósito, o seu propósito, deve ser o meu alvo viver dessa forma. Ele diz assim, logo já não sou eu que vivo. Já leram isso? Gálatas 2, 20. Logo já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Ah, não, eram os irmãos só. Eu li uma vez um artigo que faz essa junção. Diz que Paulo esteve lá 1 ano pregando a esses irmãos. E esse foi um aprendizado que Paulo teve entre aqueles irmãos, de viver na carne o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Quando eu digo na carne, é no meu dia a dia. Derramou o leite? Que droga! Não é assim? Queimou aquele negócio da cozinha, como que é? Pano de prato? Porcaria. E a Bíblia diz, em tudo dai graças. Já parou para pensar nisso, mas a gente esquece. Mas vamos lá, vamos para frente. Não quero entrar nisso. A vida deles referendava a pregação. O que temos aqui é uma expressão desafiadora. O que eles pregavam, eles viviam. O que eles pregavam, eles viviam.
que tem gente que sabe o que é certo, mas não faz o que é certo. Já viu isso? Tem uma filosofia que mesmo no mundo está dentro da igreja. Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. É assim. Eles pregavam e viviam, era o lema de integridade. E Deus espera que nós tenhamos diante dele integridade. E eu aprendi com um indiano essa expressão que vou responder para vocês. Não abra mão da sua fidelidade a Deus para não abrir mão da sua integridade. Você é capaz de falar isso comigo? Não abra mão da sua fidelidade a Deus para não abrir mão da sua integridade. Sabe quem está nos vendo aqui agora? Pior que a gente canta e parece que não entende. Deus está aqui. Você acredita nisso? Deus está aqui tão certo como o ar que eu respiro. Eu conheci um pastor, Josué, da Igreja Betânia, que fez um cântico que talvez você já tenha ouvido, e diz assim: antes que eu chegasse aqui, Deus já estava aqui. Antes que eu chegasse aqui, Deus já estava aqui, amém? E Deus estava aqui para quê? Para ver se as cadeirinhas estavam no lugar? Se o microfone está funcionando? Não. Deus está aqui para ver aqueles que de fato e de verdade vão adorá-lo em espírito, em verdade, através da vida prática. Na vida prática. Aqueles que devem viver e fazer o Evangelho do Senhor Jesus Cristo no seu dia a dia. O testemunho, que é veracidade, deles avalizava a palavra. Hoje nós temos uma prática nova, nós temos hoje o chamado testemunho. Já viu? O que eu vou contar não é imaginação, não. Vou contar para vocês, então. Vou dar nome aos bois. Era pastor da igreja de Belo Horizonte, reverendo Ludigero. E uma moça, a essa eu vou guardar o nome, o pai, até oficial, pediu para fazer um culto com os formandos daquela turma da universidade. O pastor titubeou um pouquinho, mas deixou. Às vezes o pastor fica de saia justa com algumas coisas, viu? Vocês não sabem como é difícil ser pastor. Hoje eu estou liberado. Mas, no momento do culto, a menina disse: pastor, posso dar um testemunho? Eu disse: não. Quero agradecer a Deus. Bem. Quero agradecer meus pais. Tudo bem. Quero agradecer os meus colegas que me deram cola durante os anos todos. O reverendo tomou o microfone na hora. E você conhece alguns testemunhos, não conhece? Eu não vou contar mais nada, deixa aí. Se quisermos ser uma igreja que influencia a sociedade, a cidade em que vivemos, e queremos impactar o mundo. Quando a gente fala mundo, mas o mundo, pastor, eu não vou impactar Japão, não, mas Deus não está mandando você impactar o Japão. Tem gente que vai fazer isso. Impactar o seu mundo. O seu mundo são os seus vizinhos. A farmácia que você vai, a sua padaria, os seus amigos. Impactar o mundo precisamos de igual modo.
andar com Cristo, vivemos em sua presença e sermos parecidos com Ele. Faz muito tempo que eu li um livro e eu não consegui lembrar o título nem o autor, porque o HD agora está ficando meio ruinzinho. Você sabe o que é o HD, né? Estou perdendo a memória antiga. Então, eu não lembro mais o título do livro, mas era uma novela. Um livro que tratava de uma novela que lá nos Estados Unidos tem 3 faces, rostos de gente importante. E tinha um menino. E o autor pensou numa novela assim, que sentava todos os dias e ficava contemplando aqueles rostos. E quando ele foi crescendo, alguém reparou que tinha a feição de um deles, se parecia com eles. Nós devemos viver de tal forma na presença de Deus, que a gente no dia a dia, no cotidiano da vida, na comunhão com Deus, na leitura da sua palavra, na oração, no viver do evangelho da graça, ficamos mais parecidos com o dia. Cada dia nos aproximamos mais da beleza de Cristo. Amém? Precisamos falar e fazer. Precisamos falar e fazer aquilo que nós falamos. Nessa semana, na madrugada, eu acabei perdendo sono, falei um pouco com Deus, depois liguei a televisão, acho que foi proposital, porque estava passando um filme evangélico. Eu acredito. Já viram esse filme? Eu acredito. Assistam, é um filme evangélico. E lá aparece alguns desafios de pessoas que tiveram que viver de fato e de verdade o que professaram. É um desafio para a gente na nossa geração. É um desafio. Eu concordo com vocês que é um desafio. Eu já tive um tempo atrás, fui fazer uma compra, hoje eu pago com cartão, mas aquele dia eu paguei com dinheiro. E a menina me deu o troco errado. Me deu de volta quase mais do que eu tinha pago. Quando a gente pega o dinheiro, a primeira coisa que Satanás diz assim: guarda, você não é bobo. E eu olhei, falei: meu Deus, não é meu. Eu posso até tirar algum proveito com isso, humano, mas nenhum de Deus. Pus o troco novamente no balcão e falei: você deu o troco errado? Ela falou: não dei não, moço, tá certo. Falei: por favor, confira. Ela pegou, vou conferir. Quando ela contou, ela olhou para mim e disse: obrigado. Você disse: mas você é bobo, você podia ter ficado aqueles R$30, você podia comprar sorvete, salgadinho, tola. Não, está tudo errado. Nosso testemunho vai à frente da nossa pregação, amém? Agora, por favor, não fique zangado comigo. Tem muita gente que não aceita um convite. Tem muita gente que não vem à igreja. Você já entendeu o que eu quis dizer, né? Pelo que você fala, mas você faz diferente. Você faz diferente. Por causa do impacto da vida daqueles irmãos inesquecíveis,
Uma numerosa multidão se agregou, se juntou ao evangelho da graça naquela igreja, ao ponto que eu quero ver agora. Que o Espírito de Deus, então, falou com a igreja para enviar 2 vidas especiais à primeira viagem missionária. Foi Paulo e Barnabé. É bom conhecer a Escritura Sagrada, faz bem, anima a gente, desafia a gente. Então, em segundo lugar, é isso que eu queria ver com vocês. É que aquela igreja priorizava a obediência. Mas agora eu vou tirar a igreja para ficar bem pessoal. Vidas priorizavam obediência. É o que nós devemos fazer. Obedecer. Aliás, todos sabem. Não sei se todos praticam, mas sabe a história de Saul. Lembra? Deus mandou Saul cumprir uma missão. Exterminar com todos os amalequitas. Com tudo. Com o gado, com as pessoas, com ouro, com prata. Aí ele volta. Deus chama o profeta Samuel e diz, vai lá encontrar Saul. Chegou lá, Samuel diz, que balido. Sabe aquele negócio que o gado, quando anda, faz barulhinho? Que balido é esse que eu ouço? Ah, não, o povo viu um gado bonito, viu um bom ouro, viu muitas coisas e trouxe. Olha como nós somos, como que eu vou usar a expressão? Não fique zangado. Dissimulados, já viu? Simulados. Foi o que Saul fez. Diz que trouxe tudo para a glória de Deus. Às vezes nós fazemos isso. Não, mas é para a tua glória. Esse errinho, tudo é só para a glória do Senhor. Não. Foi dissimulado. E aí nós temos uma avaliação de Deus pelo profeta. Deus não se agrada de gorduras, de sacrifícios. Deus se agrada do obedecer. Obedecer é melhor que sacrificar. Mesmo que seja para o seu prejuízo. Obedecer é melhor que sacrificar. Lembre de José, quando você tiver que tomar uma decisão. Ele, por obediência a Deus, ele pôs em prejuízo sua vida. Não pôs? Acabou caindo aonde? No cárcere. Mas olha, presta atenção, que eu vou lhe dizer. Deus não desonra aqueles que lhe são obedientes. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. É o que nós lemos lá em Atos 13, de 1 a 3. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado por Herodes, criado com Herodes, o tetrarca e Saulo, enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse, separe-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Amém? Eu acho que eu não preciso falar muito sobre isso. Existem 2 elementos espirituais fortíssimos na vida pessoal e na vida da igreja. Pode acreditar. É orar e jejuar. A gente não gosta muito de oração. Oração é cansativa, não? Tem algumas pessoas que oram a noite toda, já viu? Fecha os olhos deitado na cama e começa, Senhor Deus,
Aí o despertador toca e diz amém. Passou a noite toda orando. A gente não gosta, tem que falar que é certo. A gente não gosta, não. Às vezes, orar, participar da reunião de oração, é que nem aquele negócio no meu tempo. Óleo de fígado de bacalhau. Hoje tem sabor chocolate, morango. No meu tempo, não. Era só bacalhau mesmo. E eu me lembro que eu não queria tomar, mas a minha mãe, uma italiana muito esperta, ela conseguia prender minhas pernas nas pernas dela. Com um braço segurava meus braços. E eu não sei como ela fazia, mas a minha respiração ia embora. E ela me enfiava aquela colher inteira, com ela abaixo. E só tirava da garganta quando percebeu que eu engoli. Mas graças a Deus. O que eu estou dizendo com isso? Vem orar. Venha orar. Venha participar da reunião de oração com outros irmãos. Porque quando a gente está orando, a gente baixa os céus na terra e abre a porta do extraordinário de Deus, acredite. Jejuar não é ficar sem comer. Muita gente acha que jejuar é... Uma vez me perguntaram, pastor, eu vou deixar de beber Coca-Cola. Estou fazendo jejum. Você está de brincadeira, cara. É um sacrifício espiritual que eu estou fazendo. Você está gozando da minha cara, não está? Não. Ficar sem alimento é ter comunhão com Deus constantemente. Orar em todo o tempo. Como assim? Mesmo que você esteja dirigindo, você está falando com Deus. Mesmo que você esteja cozinhando, você está falando com Deus. Mesmo que você esteja lavando roupa, você está falando com Deus. Às vezes a minha filha fala, mesmo que você está lá no dentista, lá você está furando o dente dos outros lá. Fale com Deus. Senhor, me ajude a furar bonitinho esse dente. Em nome de Jesus. Tenha intimidade com Deus. Jejuar é ter intimidade com Deus. A igreja de Antioquia recebe instrução quando? Coisas novas nós vamos ver no nosso cotidiano, na vida dessa igreja, quando? Quando a gente tiver um empenho maior de oração e jejum. Quando a gente tiver um empenho maior de oração e jejum. Porque Deus não se agrada de ativismo. É bom fazer as coisas para Deus. Mas Deus se agrada da nossa espiritualidade. Porque Deus não olha por fora, Deus olha por dentro. A igreja de Antioquia, então, orava. E obediência é prioridade na vida cristã. Eu li algumas coisas que me chamaram a atenção. Quando eu não sou obediente, normalmente eu deixo de ler a palavra de Deus. Não estou acusando ninguém, mas só para você refletir. Eu deixo de ler a palavra de Deus naturalmente. A desobediência ela tem algumas consequências, já viu isso? Quando eu deixo de ser obediente, eu deixo de ter prazer na leitura da palavra de Deus. Aquilo que o salmista diz, antes o meu prazer está na palavra de Deus, a gente perde por causa da desobediência. Porque a desobediência vai pôr outras prioridades diante dos meus olhos, na minha mente, no meu coração. Pode acreditar. É como o meu colega me mandou uma foto dizendo de uma
Som. E aí ele me mandou essa imagem de uma cobra peçonhenta, eu não sei nem que cobra era aquela, com um aparelhinho bonitinho, esses moderninhos, coloridos, na boca. Assim, a gente pode alinhar os dentes da cobra, mas o veneno continua o mesmo. Então, cuidado. A desobediência traz consequências danosas à nossa vida. Outra coisa, eu também deixo de orar. Eu já falei para você, desobediência tira a prioridade. Uma delas é a da oração. A outra é de valorizar a comunhão na igreja. Vocês lembram no início que eu falei, o melhor lugar de se estar onde que é? É aqui. Tomara que Jesus volte um dia e todo mundo esteja aqui. E todos que estiverem aqui possam ir para o céu, porque se não estiver aqui, meu filho, pode ser. Você vai ficar para apagar a luz. Sabe aquele que fica para apagar a luz? Você entendeu, né? Também a desobediência atrapalha a minha santificação. A igreja não questiona, nem adia obediência. Amém, queridos? Então, Barnabé e Saulo receberam a imposição das mãos e foram despedidos para o campo missionário. Com a autoridade dada por Deus à vida da igreja. Porque a igreja se fez suporte de sustentação espiritual de Barnabé e Saulo. Precisamos entender que o propósito de Deus é fazer o evangelho chegar a todo mundo. Todo mundo. Você já leram aquela expressão? Prega o evangelho, quer seja oportuno ou não? Antioquia não reteve apenas para si o que recebeu. O evangelho precisa ser anunciado a tempo e fora de tempo. A aula aprendida diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela manifestação e pelo seu reino, peço a vocês com insistência, diz Paulo a Timóteo, pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte, com toda a paciência e doutrina. Essa é uma tarefa de quem vive com Jesus, amém? Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.